Tem um outro destaque que chega dos Estados Unidos. Donald Trump, inclusive, anunciou no dia de hoje em suas redes sociais que cortaria financiamento federal de escolas e universidades que permitirem manifestações ilegais. Trump também disse que alunos estrangeiros podem ser deportados e americanos expulsos ou até mesmo presos. O presidente não especificou sobre quais manifestações ele estava se referindo, mas durante o ano passado, vários campos americanos foram palco de manifestações pró-Palestina, que já haviam sido fortemente denunciadas por Trump durante a sua campanha para a Casa Branca. E eu me lembro, inclusive, de uma manifestação que aconteceu na UCLA, né, Universidade de Los Angeles. Beraldo acompanha bem esse movimento crescente universitário nos Estados Unidos, pró-pautas woke, né, Cristiano Beraldo? Mas agora, Donald Trump e sua cartada mexendo o tabuleiro, uma peça importante do tabuleiro, ameaçando, inclusive, deportar alunos estrangeiros por conta desses protestos e também detenção para os norte-americanos. Pois é, os progressistas ficam em polvorosa, Caniato. Ai, que absurdo! A liberdade de expressão. O problema é que a gente pega a realidade dessas universidades, inclusive houve depoimento da reitora de Harvard, se não me engano foi no Senado norte-americano, sobre isso. Porque o que acontece? Se você vai protestar contra Israel, não tem problema. Se você vai protestar a favor de banheiro trans, não tem problema. Agora, se você for protestar ou for pedir apoio a uma pauta de direita, se você for protestar contra alguma pauta progressista, você é literalmente impedido de fazê-lo e acusado de fascista, disso, daquilo. Então se criou uma falsa liberdade que não é tolerada sequer pela própria Constituição norte-americana. Isso tem que ser combatido, sim. E quando Trump coloca uma carga mais pesada nos estrangeiros, é porque ele quer passar a mensagem que os Estados Unidos não é um palco onde as melhores universidades do mundo estão ali, que vai continuar abrindo as suas portas para estrangeiros que vão ali tentar criar um tumulto, criar problemas para o país. Então, enfim, há uma lógica no que ele está fazendo, há uma lógica no endurecimento, no combate a esses protestos que não fazem absolutamente nenhum sentido, e a gente precisa que as universidades mudem a forma como estão lidando com essas situações. Você, Mota, o anúncio de Donald Trump ameaçando deportar, inclusive, alunos estrangeiros que participarem do que ele chama de protestos ilegais. A liberdade de expressão é um direito fundamental e precisa sempre ser defendida. Mas algumas situações impõem uma decisão muito difícil para as democracias. É preciso traçar uma linha a partir da qual manifestações violam os direitos fundamentais de outras pessoas. Nesse caso, Trump está se referindo especificamente a manifestações de apoio que foram realizadas em universidades americanas. Não foram manifestações de apoio à Palestina, foram manifestações de apoio a grupos terroristas, foram manifestações pedindo a extinção de Israel, que é aquela musiquinha, né? From the river to the sea, do rio até o mar. A tradução daquilo é: varram todos os judeus de Israel para dentro do mar. Manifestações como essas aconteceram na Europa, nos Estados Unidos e, vamos lembrar, aqui no Brasil. Foram manifestações de apoio a grupos que usam como arma política o massacre de civis, inclusive de crianças. Os terroristas cometeram barbaridades contra mulheres, uma violência que há muito tempo não se via, e essa violência contra mulheres recebeu o apoio, foi tratada com chacota por representantes da esquerda, inclusive mulheres de esquerda. É inadmissível que as pessoas que estão nos Estados Unidos como convidados manifestem publicamente o apoio a essas práticas, porque elas estão manifestando apoio a grupos terroristas que, nos planos deles, também está a destruição dos Estados Unidos. Mota, hoje é terça, né? Hoje você em dose dupla na televisão, queria que você fizesse o convite
para o nosso público, Conexão Mota mais tarde. Conexão Mota hoje tem um programa imperdível. Eu não vou dar o spoiler, mas se eu fosse vocês, eu não perdia. Nesses primeiros meses do ano, nós temos trazido uma sequência de convidados muito importantes, com mensagens sobre todos os assuntos relevantes que o Brasil está enfrentando agora. É isso aí, todos convidados, Conexão Mota, hoje às 11 horas da noite aqui na programação da Jovem Pan News. Bem, para arrematar, fechar esse assunto, você, Rodolfo Maris, um minutinho, a questão que envolve Donald Trump, e muita gente vê como ele dando munição para a oposição que talvez o acusem de atentar contra a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Trump ditador, alguma coisa assim. 50 segundos. Ok. Beraldo foi cirúrgico. Conhece a geopolítica, conhece de fato o que acontece lá. Existe um samba muito famoso, Caniato, que fala: convidado não convida e nem dá trabalho. As pessoas que são convidadas a estudarem nos Estados Unidos estão lá por outros motivos, se envolvendo em manifestações que os Estados Unidos entende como ilegais. É quase que uma utopia a gente está falando disso aqui. A gente está falando de um grande líder que agora coloca ali a sua campanha eleitoral na prática, está saindo do papel e está colocando na prática. Essas manifestações que já aconteceram no governo Obama, já aconteceram no governo Biden e que agora com Trump isso não tende a acontecer.